A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Meus amados e queridos ouvintes desse canal, é com alegria que mais uma vez a gente convida vocês a gente ler e meditar em uma porção da palavra de Deus, palavra viva que dá vida a todo o que crê. Porém, meus irmãos, a gente convida para fazer a leitura hoje em um evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a narração de Mateus. Mateus capítulo 11, versículos do 20 até o 24. Mas antes a gente ora e pede a Deus sabedoria para que a gente possa entender a sua palavra. E a gente ora e diz assim: Senhor da glória, Pai nosso que estás no céu, Senhor, nós te pedimos que o Senhor se faça presente através de seu Santo Espírito, a nós aqui que estamos lendo e meditando a sua palavra, e todos aqueles que também ouvindo conosco está através desse veículo de comunicação, que o Senhor nos dê um entendimento de sua palavra. Abre nossas mentes com a sua intelectualidade e com a sua infinita sabedoria, ó Pai. Dai-nos o teu Santo Espírito para que a gente entenda o seu falar para conosco, o seu projeto para conosco. Abençoa a mim que estou lendo e meditando a sua palavra. E abençoa todos aqueles que através desse canal estão nos ouvindo e também conosco, meditando a sua palavra. Dai-nos o seu santo entendimento, Pai, e que a honra e a glória seja sempre sua, hoje e sempre. Amém. Meus amados e queridos irmãos, como a gente anunciou, a gente vai ler Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Mateus, no capítulo 11, do versículo 20 até o 24. Título da leitura: As três cidades impenitentes. As três cidades que ouviram Jesus fazer prodígios e sinais, mas não deram ouvidos. Veja o que nos diz o Senhor Jesus através do texto lido. Então começou ele, Jesus, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e milagres, e não se houveram arrependido, apesar de eles terem ouvido tantos prodígios e sinais do Mestre, mas não se arrependeram. E Jesus assim disse: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós foi feito, há muito tempo que se teriam arrependido com pano e saco grosseiro e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós que ouvistes e não se arrependestes. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivesse feitos tantos prodígios que em ti se operaram, teriam ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, que ouvistes esses prodígios e sinais que eu fiz e não se arrependestes. Meus amados e queridos irmãos, palavra de Deus, como sempre a gente costuma dizer, infinitamente sábia e poderosa para salvar todos os que ouvem, creem e obedecem. Porque para Jesus o que importa
é ser nova criatura, é se arrepender da vida velha e através da pregação do Evangelho, da palavra, se arrependa, deixe a vida velha pecaminosa e, por obediência à palavra de Deus, passe a crer no Deus vivo, na palavra de Deus que veio através do Filho amado de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se fez carne nele e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. Palavra poderosa, que é a palavra de Deus, para salvar todos aqueles que ouvem, creem e obedecem, e saem da criatura pecaminosa e passa a ser nova criatura obediente a Deus. Meus irmãos, ele coloca o exemplo das cidades que não ouviram a palavra de Deus. E essa cidade que ele estava pregando, as 3 cidades impenitentes, ouviam tantos prodígios e sinais que Jesus fez ali, tantos milagres, tanta pregação, mesmo assim não se arrependeram. E ele diz: ai de ti, começa de Corazim, cidade que ouviu tantos prodígios e sinais pregados e feitos pelo Mestre, mas mesmo assim não se arrependeram. Ele também fala: ai de ti, Betsaida, porque Betsaida também foi outra cidade que ouviu tanto a palavra, mas também não se arrependeu. Porque se Tiro foi que não ouviu a palavra, e em Sidom fossem feitos os prodígios e sinais que em vós foram feitos, há muito tempo que eles teriam se arrependido. Mas ele diz que em Tiro e em Sidom, que não ouviu a palavra, vai haver menos rigor do que para Corazim e para Betsaida, que ouviu e não se arrependeram. Também ele fala em Cafarnaum, Cafarnaum, ele diz assim: por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós que ouvistes tanta pregação que Jesus fez ali, tantos prodígios e sinais e não se arrependeram. Então vai haver mais rigor para os que ouvem e não dão ouvidos à palavra, porque no dia do juízo, meus irmãos, não vai ter ninguém por inocente, porque Deus enviou a sua palavra, a palavra de Deus, através de seu Filho, se fez carne nele, e ele pregou. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo e pregou, e hoje deixou os seus servos, seus ungidos para pregar, e esse evangelho está sendo pregado. No dia do juízo não vai ter ninguém por inocente, mas ele fez uma comparação: quanto mais se ouve a palavra, mais se responsabilizam, a própria palavra responsabiliza para aqueles que ouviram. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e creem e obedecem, mas ai daqueles que ouvem e não obedecem. Jesus disse que melhor que nunca tivesse nem ouvido, porque ouvir e não obedecer não dá crédito, fica mais responsável ainda. Lá em Apocalipse, ele diz, ele revela a João, e registrado está até os dias de hoje. Ele diz: bem-aventurados são vocês que ouvem, e pede para não selar as palavras deste livro. Continue pregando. Aí ele diz que o galardão ele vai trazer no dia da sua vinda. Mas ele diz: os impuros continuem sendo mais impuros ainda, os imundos continuem sendo mais imundos ainda. Agora os que creem e obedecem são aqueles que ouvem a palavra e se santificam mais ainda. Os obedientes se santifiquem mais ainda. E os que são chamados para ouvir, crer e obedecer, se santificam e se obedecem mais ainda à palavra de Deus e se arrependem mais ainda da velha criatura, porque para isto Deus enviou a sua palavra ao mundo em Cristo, para que todo aquele que nele crê
no Verbo de Deus, na Palavra de Deus que se fez carne em Cristo, não pereça, mas que tenha a vida eterna, e seja lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Por isso, meus irmãos, aqui ele fala em Cafarnaum, fala em Corazim e Betsáida, 3 cidades impenitentes. Impenitentes por quê? Porque ouviram tanto Jesus pregar ali, ouviram ele fazer prodígios, sinais, milagres, e muitos poucos ali se arrependeram e passaram a servir a Deus. Mas ai delas que ouviram essa palavra, ele chega a dizer que até Sodoma e Gomorra, Sodoma, que não ouviu a tantos prodígios e sinais que foram feitos nessas 3 cidades. Se ela tivesse ouvido, Sodoma, Jesus disse, ela tinha permanecido até os dias de hoje, porque tinha se arrependido e Deus não tinha destruído a cidade. Porque, meus irmãos, onde tem um justo ou 10 justos, Deus ali não manda maldição. Como lá na cidade, antes de ser destruído, lá em Sodoma, os servos de Deus perguntou e começou a negociar com ele. Senhor, e se tiver 40 justos naquela cidade que te obedecem, o Senhor destrói a cidade? Ele disse, não, por causa dos 40 justos e que dão ouvidos à minha palavra, eu não destruo a cidade. E ali, Abraão foi negociando com Deus, perguntando, Senhor, não se aborreça, mas se tiver 40, ele disse, pelos 40 justos, pelos 30, aí foi descendo, pelos 20 justos eu não destruo a cidade. Enquanto tiver justos, aqueles que ouvem e obedecem minha cidade, minha palavra, eu não destruo a cidade. Assim é o mundo. A palavra de Deus, enquanto for pregada, enquanto tiver gente para ouvir a palavra de Deus, ao anjo está dado ordem para não destruir nem o mar, não danificar o mar, nem o mundo, até que o último de Deus seja selado aqui na terra. Mas quando o evangelho for pregado a todas as nações, que o último do Senhor for selado, ou seja, que o último de Deus for salvo, aí vem a destruição. Porque Deus falou, está falado, Deus é fiel, Deus não é o homem para que minta, mas Deus é 100% fiel e verdadeiro, e Ele cumpre com sua palavra. É mais fácil, Jesus disse, passar, o céu e a terra passam, mas a palavra de Deus não passará. Se cumpre tudo e permanece eternamente, porque Deus é fiel e justo para cumprir com tudo aquilo que Ele deixou registrado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. Palavra de Deus essa, que veio através de seu Filho amado Jesus Cristo, para salvar todos aqueles que creem. Por isso, meus amados irmãos, é com alegria que eu digo, a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo comigo esteja, com todos vocês também. Ouçam a palavra de Deus, tenha a Bíblia em sua casa, creia e obedeça, para que quando Jesus vir na sua segunda vida, o nome daqueles que forem tocados pelo Espírito Santo para ouvir, crer e obedecer, esteja no livro da vida dos salvos, porque fazem parte do corpo de Cristo, povo tirado do mundo pecaminoso, lavados e remidos no sangue de Cristo, e que deram ouvidos e saíram do mundo pecaminoso por amor a Jesus e passaram a servir a Deus em espírito e em verdade, obedecendo o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso eterno Salvador. A paz do Senhor Jesus comigo esteja. Deus vivo, o Altíssimo, Criador único do céu e da terra, esteja abençoando todos nós hoje e sempre. Amém.